Olá, pessoal! Você sabia que esse ano 2022 o Sebrae está comemorando 50 anos? Thiago, pensa 50 anos. 50 É anos muito é muito tempo, né? tempo Apoiando toda essa jornada empreendedora, né? e, obviamente, apoiando e construindo os múltiplos futuros dessas histórias empreendedoras que vem por aí. Né? E eu sou a Adriana Barbosa, da Feira Preta, e estou aqui ao lado do meu amigo futurista, Thiago Matos, junto com o Sebrae e mais convidados. E vamos pensar junto que futuro é esse, que jornada é essa junto a todos esses empreendedores, porque afinal, agora são outros 50. E quem nos ajuda nessa missão é o analista do Sebrae, Marcos Vinícius, e o nosso convidado super especial, Milcíades. Acertei, Prazer, né? gente. Agora acertou. Milcíades do 45 Burger do Isso. Piauí. Um prazer, gente. Conta Certo. pra gente a sua trajetória, a sua história, o que te faz chegar até aqui. A gente tá curioso, a gente quer Vamos saber, lá. assim, não esconda os segredos, entendeu? A gente quer saber abrir a caixa preta. Vou entregar tudo aqui. Conta tudo. Gente, a história da 45 começou assim que eu formei em engenharia de produção e fui prestar uma consultoria num restaurante. E aí dessa consultoria transformou transformou em um emprego mesmo, tal, virei gerente desse restaurante. Esse restaurante tinha 3 unidades. E aí eu comecei a me despertar para essa rotina, para essa vida da gastronomia, do restaurante, esse universo que é difícil, mas é muito apaixonante. E saí do restaurante, não mudei de vida. Fui fazer engenharia de segurança do trabalho, não quero mais, vou buscar outra coisa. O universo do restaurante ele te restringe muito, né, a tua vida social. Então, vou procurar algo mais horário comercial e tudo, enfim. E aí, quando eu estava nessa engenharia de produção, eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo. E descobri que lá tinha uma escola de hambúrguer, do universo do hambúrguer, que traz tudo sobre hamburguerias, consultorias, insumos, equipamentos. E eu fiquei, poxa, que legal, quero conhecer e tudo. Fui lá. E é a The Burger Story o nome de lá. E aí fui lá, conheci, achei super legal, descobri que eles tinham vários cursos, mas tudo bem. Fiz a minha pós-graduação e tal, voltei para Teresina. E aí um certo dia eu falei, não, eu vou fazer um hambúrguer aqui em casa para testar. Vou querer conhecer. Fiz hambúrguer em casa pela primeira vez. Chamei minha namorada, hoje minha esposa, e a gente foi comer o hambúrguer e tudo. Pô, ficou bom, né? Acho que é legal, né? Fazer hambúrguer. Assim, fazer hambúrguer em casa não é uma coisa muito boa, porque você esculhamba tudo, né? Você suja a casa inteira. Todo mundo sabe que você fez hambúrguer. Todo mundo sabe que você fez hambúrguer. O prédio inteiro fica sabendo. Mas, enfim. E aí eu disse, poxa, que legal, gostei. Mas tudo bem. Mas deu certo seu hambúrguer, viu? Ela apaixonou. Já apaixonou e casou. E aí começou nisso, a gente fez uma vez, aí disse, que tal a gente chamar nossos amigos pra cá esse final de semana? Vamos vir aqui pra casa comer um hambúrguer. E aí já tava naquele boom de hamburguerias, né? Todo mundo interessado no hambúrguer artesanal, todo mundo querendo conhecer, todo mundo gostando, né? Isso era que ano? 2018. 2018. Era pré-pandemia. Bem pré-pandemia ainda. E aí começou um final de semana, 2 amigos. No outro final de semana, 3, 4, 5. E aí comecei a juntar o pessoal do futebol, o pessoal do vôlei. Vamos fazer um hambúrguer lá em casa? Vamos. Aí começou isso. E aí eu comecei a perceber que ao invés de estar estudando, me preparando para minha pós-graduação, eu estava passando o dia inteiro assistindo vídeo de hambúrguer, procurando coisas sobre hambúrguer, estudando carne, estudando insumos, enfim, onde estavam as melhores hamburguerias. Comecei a visitar todas as hamburguerias de Teresina. Toda vez que eu ia para São Paulo, eu disse, rapaz, eu vou visitar algumas hamburguerias aqui em São Paulo, deve ser bom. E aí comecei a perceber que, poxa, aqui é bom, essa qualidade, esse produto é bom, esse aqui é legal. E aí quando eu percebi, eu já estava imerso nesse mundo, nesse universo do hambúrguer. Do hambúrguer e da carne. Do hambúrguer e da carne. Poxa, mas eu não tinha nada, não tinha intenção, não tinha nada pensando em abrir hamburgueria. E aí, por uma coincidência do destino, quando foi ter o próximo módulo da pós, eu vi que nessa escola ia ter um curso de hambúrguer que eles chamam tipo de hamburgueria 360, que é como se fosse um olhar 360 graus em cima de um negócio de hamburgueria.
mas não era em cima da gastronomia do hambúrguer, era em cima do negócio. Tá. Nossa, perfeito, né? Perfeito. Aí eu disse, poxa, não pode ser só coincidência isso, né? É um chamado. É um chamado. Vou escutar meu Tem subconsciente. uma frase que assim, eu aprendi em inglês, mas faço aqui a tradução livre, que é Behavior expresses priorities, que é o comportamento da gente diz qual é a nossa prioridade. Então, claramente, seu corpo estava indicando, é aqui que é a minha prioridade, né? Aqui que é a minha prioridade. É isso aqui que vai se transformar a minha vida, esse vai ser isso. E aí eu fui fazer esse curso e aí pronto, depois dele... Aí já foi. Não, aí já foi. Aí eu já fui visitar a estrutura de várias hamburguerias, já conheci donos de hamburguerias, já entrei no universo, entrei em grupos, enfim. E aí já voltei, vou só terminar após e só porque já comecei, né? Não vou deixar, lógico. Mas agora eu vou começar a estudar mesmo de verdade esse universo. E aí isso em 2019... Mas estudar o universo para empreender. Para empreender. Já como um negócio. Já como negócio. Porque como eu não tinha uma formação gastronômica para já ter aquele feeling de já sei o que eu vou fazer, já tenho tudo na cabeça de qual ingrediente e tudo, eu não tinha. Eu tinha aquela coisa da universidade, aquela coisa do empreendedorismo, aquela coisa de abrir um negócio, de ter trabalhado em restaurante, de entender sobre o universo do restaurante como negócio, mas eu não tinha nada da parte gastronômica. Eu ainda estava aprendendo, estava fazendo em casa. Mas você tinha paladar e tinha amigos, né? Tinha paladar e tinha amigos. Muitos amigos. E bastante teoria. E aí eu comecei a estudar a parte gastronômica em torno do hambúrguer, como os sabores se unem, como eu posso combinar um sabor, como eu posso isso. Eu comecei a visitar as hamburguerias e entender, tá, beleza, então isso combina com isso, eu posso combinar um queijo com uma geleia, eu posso trazer uma crocância num hambúrguer com um sabor, eu posso pôr uma cebola crisp, se eu pôr um barbecue, vai unir, enfim. Mas você foi fazendo todos esses experimentos já com o seu negócio funcionando? Não, isso foi testando em casa, isso foi estudando. Ele estava fazendo um grande esforço, Adri, de comer hambúrguer regularmente. De comer hambúrguer regularmente, né? Exatamente. Com fins do negócio. Isso. Porque já é diferente, né? Eu acho que esse ponto de partida, normalmente os empreendedores começam empreendendo e vai testando dentro do negócio. Você teve a possibilidade de experienciar, de errar, de acertar e trazer tudo para o negócio. Porque em 2019 já tinha tido o boom das hamburguerias e já estava tendo aquela seleção natural do mercado. Então eu já estava percebendo que estavam ficando os melhores. Eu não posso entrar eu não quero pôr qualquer coisa, eu não quero entrar de qualquer jeito. Você estudou bastante, então né? Eu estudei para pensar bastante. o seu diferencial. Para pensar qual no é o seu diferencial? Meu diferencial é o 7-1. O mais odiado. E aí a gente... Vou te... Vai chegar lá. Vou chegar lá no 7-1. E aí eu estudei, pesquisei, e aí a gente procurou pessoas. Eu já sei o que eu quero, eu já tenho um cardápio, eu já tenho uma estrutura, eu já tenho como eu quero usar, como eu quero ter embalagem. Mas eu ainda não tenho uma das coisas mais importantes. Eu não tenho um nome, eu não tenho a história do meu negócio. Um conceito. Eu não tenho um conceito da minha marca. Eu não tenho a identidade visual ideal para aquele conceito. E aí eu comecei a buscar pessoas que eram especialistas nisso. Busquei de design, busquei um profissional de marketing que ele trouxe essa questão da criação do negócio comigo. Então a gente fez todo um estudo. O que eu quero? Eu quero abrir uma hamburgueria. Tá, mas Milcides, quem é você? O que você gosta? Qual a sua história? Qual a sua história? Como Me conta. A primeira coisa que ele fez, o Stanley, foi dizer assim, Milcides, conta pra mim um pouco da tua vida desde a tua infância. Eu quero te conhecer. O que tu gosta, o que tu fez, o que tu gosta de fazer, pra onde tu sai. E aí, nisso, a gente criou uma lista de conceitos em volta do que era importante para mim. Por quê? Porque a gente tinha consciência de que a hamburgueria ia ser um reflexo, vamos dizer assim, da minha história. E para ela crescer, eu tinha que ser apaixonado por aquilo. Eu tinha que me apaixonar pelo conceito da minha marca. E aí a gente chegou no futebol. Só
Porque 45 Burger, né? Sim. Foi o nome. Esse nome você construiu Nesse processo processo de consultoria de identificação de conceito de marca. E a gente chegou lá em várias coisas, a gente, pensamos em a parte de videogames e tudo, mas a gente pode ter um problema muito sério que é os direitos autorais das marcas, enfim. Aí eu pensei, não, mas a gente vai abrir uma hamburgueria pequena em Teresina, pouco recurso. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Aí ele, mas daqui a 5 anos você quer estar onde? Você quer estar lá em Teresina, pequena, sem ninguém te ver? Ou tu vai querer ser notado? Ou tu vai querer crescer? Eu disse, não, realmente faz todo sentido. Eu quero, então, vamos buscar algo que eu possa crescer, sem problemas. E aí a gente chegou no futebol, chegou no 45 Burger, o tempo, né, 45 Apóstolo Burger, o primeiro tempo do futebol, Tá. entendeu? E aí a gente foi buscar os nomes dos hambúrgueres e a gente disse, poxa, como eu posso impactar as pessoas? Eu preciso, chutando, sei lá, tem 500 hamburguerias em Teresina, uma cidade de 800 mil habitantes. Como eu posso fazer você, que não me conhece, que eu vou estar num delivery, tu não vai estar vendo a minha marca passando, tu não vai estar me vendo, tu não vai ter não tem uma propaganda, como tu vai se interessar em entrar no meu cardápio, em conhecer a minha história, a minha hamburgueria, o meu produto? Então eu tenho que fazer coisas impactantes. E aí a gente começou. Vamos pôr o nome do teu carro-chefe, qual é? É esse. Vamos pôr 7-1. O mais odiado. Aí tá o 7. Caraca! Daí foi o, vamos dizer assim, o pulo do gato, onde começou a história. Porque a gente criou o 7-1, aí veio o Libertadores, aí o X-Salada é o drible da vaca. Ai, que maravilhoso. É que tem assunto, né? Já começa a ter assunto, Sim. marca. Sim. E até um pouco de... Posso estar dizendo uma bobagem aqui, até um pouco de zoeira, que é essa linguagem mais Sim, moderna. mais moderna. Né? A gente tinha essa intenção de ter uma linguagem mais despojada. Isso aí. E aí fez isso, e aí depois partiu para a parte visual. Identidade visual da marca, que foi o Bruno que fez toda a identidade, embalagem. Tanto que a nossa embalagem é 45 Burger, tá na hora de virar o jogo. Uhum. Que maravilhoso. E esse texto a gente usa para tudo. Então tá na hora de virar o jogo ação social, do jogo da fome, tá na hora de virar o jogo da bola, enfim, de tudo que a gente usa é esse slogan. Por isso que o conceito é tão fundamental, né, Marcos? Eu sempre falo para os empreendedores, se não tiver conceito, meu bem, não tiver a sua história, não tem isso. como. Assim, Nicildes, vendo, né, primeiro, começa por uma paixão. Ele tinha algumas, ele trouxe aqui o game, né, e o futebol. Então, assim, ele começa a colocar em prática uma paixão que ele tem, o futebol. Une a uma oportunidade. Sim. Porque existem empreendedores por oportunidade e empreendedores por necessidade. O caso dele foi oportunidade. E um terceiro ponto, antes da gente falar até no momento de abrir empresa, que é exatamente o estudo. Ele foi conhecer, né? E, Thiago, no mundo de hoje que a gente fala de startups, nesse mundo mais ágil, ele fez o MVP. Ele fez MVP. Sim. Dentro da casa dele, com controle que ele fez com os amigos. Explica o que é MVP, para quem nunca ouviu falar nessa. Perfeito. Ele fez um teste, vamos dizer assim, que seria um mínimo produto viável, mas para deixar ainda mais claro, um teste. Ele testou antes de investir X ou R$1.000 ou milhares de reais, ele resolveu fazer esse teste. Num ambiente ainda controlado, com amigos, com a namorada que virou esposa. Então, ou seja, quando ele abriu, no lugar dele testar na hamburgueria dele se aquele sanduíche era bom, se aquela carne estava no ponto, ele já passou isso e sem desperdiçar investimento. Sim, ele correu o risco num Controlado. ambiente menor, Controlado. com custo Total. menor. Risco calculado. Com gente que era amigo, que ia dar feedback Verdadeiro, né? sim. A gente fez aniversários, a gente fez reuniões de amigos, a gente fez, o pessoal perguntava, quanto é que tu cobra para vir fazer o aniversário da minha filha? Não eram meus amigos, eu não conhecia ninguém, conhecia os pais da criança. Eu dizia, nada, eu quero só aprender. Nada, não vou cobrar nada. Isso é demais. Isso Eu é quero demais. aprender. Agora uma pergunta, Daniel, eu tô com a dúvida. No seu casamento, teve hambúrguer? O mini hambúrguer. Aí, ó, isso é paixão mesmo. Juntou as duas paixões. Não adianta.
E aí que eu chamei agora o Marcos aqui para o jogo e quero te perguntar em que momento o Sebrae entra na sua vida? Você foi um cara que estudou, né? Que se dedicou a planejar, a colocar tudo no papel. Você acessou os cursos do Sebrae? Como é que o Sebrae chega dentro do seu negócio? O Sebrae, ele foi, vamos dizer assim, esse ponto de virada de jogo. Tá na hora de virar o jogo. Que foi o quê? Foi essa consultoria de criação. Essa consultoria de criação eu fui junto Que com o legal. Sebrae. Então foi o Estênio, um consultor do Sebrae, Teresina, que fez todo esse processo comigo. Foi ele que trouxe o Bruno, que é o designer. E foi daí que a gente criou tudo. Que legal. Então, Foi. fazendo analogia com futebol, foi o meio campo ali, Foi o foi meio uma campo, conexão camisa entre 10, tudo. foi o camisa- assim. Que legal. Que legal. E volta para você a bola, quicando para você de novo, já que a gente está aqui na experiência do hambúrguer com futebol. Conta pra gente, né, dessa experiência que ele trouxe, o que você tem visto, né, nessa trajetória de vários empreendedores, porque o negócio dele é bastante singular, né? Foi o que eu disse, a maioria, né, que empreende no Brasil começa pelo empreendedorismo por necessidade. A gente sabe, o Brasil tem essa característica, né, do empreendedorismo da sobrevivência e que depois, à medida que o negócio vai crescendo, vai acessando mais conteúdos, conceitos, conhecimento, cultura pela educação. O que você traz aqui pra gente? Adriano, um ponto importante, né? Ouvindo aqui a história da 45 Burger e trazendo para o dia a dia dos nossos empresários, eles foram buscar, né, vários produtos que o Sebrae disponibiliza. O Sebrae é a casa da micro e pequena empresa. O Sebrae existe para os pequenos negócios. Só que são 17 milhões de pequenos negócios, aí nós não temos essa capilaridade de conseguir chegar no 17. Então, primeira dica que eu dou para quem está nos vendo e ouvindo é: acesse o nosso portal e busque as soluções que a gente tem. O que ele, o Micildes, usou para chegar onde ele chegou? Ele buscou o suporte de um agente local de inovação. O Sebrae tem uma rede com milhares de bolsistas, do Iapoca ao Chuí, em mais de 2.500 municípios hoje, Thiago, uma rede Uma fantástica, capilaridade gigante. que vai até a empresa, no tempo dele, fazer diagnóstico, buscar soluções. Eu falo que o nosso agente local de inovação é o radar dele para fora, porque ele está no dia a dia, na operação. Às vezes ele não consegue pegar um detalhe que lá fora no mercado eles têm esse diferencial, por mais que ele goste de estudar e esteja conectado. Então ele buscou um agente local de inovação. Fazendo essa trilha, que dura entre 4 e 6 meses, ele foi vendo várias necessidades. Aí o Sebrae tem várias soluções. A parte de marketing dele veio o quê? O Sebrae Tech, um outro grande produto do Sebrae, que são consultorias tecnológicas subsidiadas pelo Sebrae para poder apoiar no processo produtivo da empresa, na parte da identidade visual, da marca e várias outras soluções que a gente tem. Estou trazendo 2 produtos que ele usou e que ficou claro para ele que isso aqui foi uma grande virada, né? Foi um meio de campo, como o Thiago trouxe, para poder melhorar a empresa. Então, o empreendedor tem que buscar braços. E nós existimos exatamente para ser o 3º, o 4º ou 10º braço desse empreendedor, para poder ampliar a visão dele e fazer com que ele esteja sempre um passo à frente da sua concorrência, e mais do que a sua concorrência, que o negócio dele, que a gente sempre fala, tem cliente para todo mundo. Existe cliente hoje, por mais que tenha 500 hamburguerias, são 800 mil habitantes. Se ele fizer um bom trabalho, ele vai ter, né? Vai ter o seu, mas você precisa manter o quê? A qualidade e estar preocupado com o que o cliente quer. Por que o cliente está buscando a hamburgueria dele? Para não ser só mais uma. Qual é o no diferencial, né? Sim. Que ele foi construindo. Eu vejo muito diferencial dentro porque você está no mercado que é super competitivo, né? É quando você consegue trazer verdade para o seu negócio. Quando a pessoa consegue experienciar, ela não está lá só comprando um produto, né? Ou um serviço. Ela está lá
de alguma forma também conectado com a sua história, né? Com o conceito que você construiu. E aí, quero chamar para o jogo o Thiago, porque o Tô Marcos, aquecendo aqui. Porque o Marcos falou dessa história do passo à frente, né? Desse técnico do Sebrae que traz a informação de fora para ajudar, né? Para contribuir nessa história de quem tá muito dentro ali do negócio. Você, né? Uma pessoa que está olhando sempre para frente, futuro, tendências. O que você traz aqui para ele do ponto de vista desse cenário dos hambúrgueres? Eu fico fervilhando aqui, porque eu já percebi, me corrija se eu estiver errado, que o Milciades gosta tecnologia, falou de videogame, engenharia de produção, né? A gente vai pescando aqui. Então a gente já tem aqui um match intelectual entre assuntos que conversam. E pelo que eu li da sua história, o delivery foi algo determinante, assim, na construção do negócio, né? Sim. O delivery, a gente fez tudo isso que eu estava falando, né? De criação, mas aí faltava o recurso. Pô, agora o recurso, como vai ser? E o Faz-me Rir, gente. E o Faz-me Rir. O O Sebrae me ajudou, subsidiou. Maravilha. Consegui já ter tudo pronto, mas faltava o recurso. Como eu vou abrir? Então, para mim conseguir abrir uma hamburgueria com qualidade, com equipamentos bons, eu tenho que abrir um delivery. Eu não posso abrir um salão físico. Porque eu vou investir na minha cozinha. Eu não vou investir na minha fachada, eu não vou investir na estrutura em geral do espaço. Eu vou investir na minha cozinha. Então a gente vendi meu carro, pedi ajuda para todo mundo, mãe, vó, todo mundo que podia ajudar de alguma forma. Chamei meu irmão entra comigo, me ajuda. Meu irmão é meu sócio, é um amigo de infância que a gente chama de irmão. E aí ele me ajudou, a gente conseguiu abrir a 45, alugou uma garagem. Só que assim, era uma garagem que a cozinha era uma cozinha estruturada de uma hamburgueria grande. De uma hamburgueria enorme. Visão de futuro, Olha hein? aí, Uma ó. hamburgueria enorme. Olha aí, Mas era uma garagem. Quem passava, hoje o pessoal passa e fala assim, vocês são aquela hamburgueria que ficava naquela garagem? Eu disse, sim. Só que o mesmo equipamento que hoje me atende, 2 anos e meio depois, é o mesmo que a gente abriu. Porque o nosso objetivo era estruturar a cozinha para eu conseguir entregar um produto. E é legal ter essa visão de a tomada de decisão de não investir num espaço para servir as pessoas, mas investir num maquinário, numa estrutura que pudesse te ajudar a crescer a ponto de você ter um espaço e atender as pessoas, né? Porque é exatamente isso. Eu tinha que fazer uma escolha, né? Ou eu negligenciava o meu processo produtivo, a minha cozinha, e abria um salão para atender as pessoas, tá? Para ter mais notoriedade, talvez pensando que cresceria mais rápido assim, ou eu investiria lá nesse back-office, nessa cozinha, nessa estrutura, e aí cresceria aos poucos. E aí foi essa nossa decisão, abrir um delivery, investir em embalagem, que a embalagem é uma coisa cara, mas a gente comprou o que a gente podia comprar no tempo, né? Não posso comprar a embalagem dos meus sonhos ainda. Então eu vou começar com uma embalagem menor, um papel mais barato, uma sacola mais barata. Quando eu tiver poder de capital de investimento, eu vou lá e vou comprar a embalagem que eu quero. E você também já tinha identidade visual, né? Sim. Que eu acho que é fundamental. Fundamental. Às vezes você pode não ter a melhor embalagem, mas se você tem uma marca, uma identidade que a pessoa já fala, puxa, eu sei que é da 45. A gente investiu nisso, a gente não tinha ainda a melhor que a gente poderia ter, mas assim que a gente começou a lançar a hamburgueria, que o pessoal começou a ver, 45 burger, o que é? A gente recebia várias mensagens no Instagram, enfim, WhatsApp, o que é? Porque eu fiquei super Por que 45? Gera uma curiosidade. Por que 45? O que é o 7-1? O que tem no 7-1? O que tem a ver o 7-1? Ou seja, a gente gerou uma curiosidade nas pessoas conhecerem a nossa marca, buscarem a nossa... O que a gente diz nas redes sociais, no marketing, gerou conversa, né? Gerou conversa. Então a gente começou a chamar, aí daí eu comecei a ver que, poxa, peraí, então a minha forma de me comunicar com esse cliente vai ser a rede social e vai ser a minha embalagem. Aí a gente pegou, o que é que eu posso trazer de melhor de embalagem? Aí foi a hora que a gente, vamos investir muito em embalagem. Isso foi assim, eu tô te falando como se fosse uma coisa de tempos distante, mas foi tipo uma semana. A gente abriu e aí fez aquela abertura, que é aquela coisa família e tudo. Quando a gente começou a perceber que a nossa forma de comunicação com o cliente era a embalagem, isso foi diferente. Aí a gente, vamos trazer uma embalagem boa. Então a gente trouxe um papel térmico,
A gente trouxe uma sacola bonita, uma caixa bonita. A gente começou a produzir trazer os sachês de ketchup e maionese de uma marca boa, embalado junto com a luva para ir para casa do cliente. Ai, que legal. Mandava um bis de brinde por cada hambúrguer que o cliente pedia, um Que chocolatinho. Então isso foi criando conexão. Sabe por que eu falei da tecnologia, Adri? Porque eu percebo na história do Milcíades uma verdade, como você falou, uma essência que nasceu com o delivery, né? E o delivery, ele assim, necessariamente vai evoluir, né? Como tudo. E talvez o hambúrguer, se ele tiver essa marca, essa qualidade, esse sabor que parece já ter conquistado um monte de gente, as plataformas de delivery vão mudar. Hoje a gente opera muito, né, em parceria com aplicativos, você tem a sua própria entrega, Sim. mas ali na frente vai ter carro autônomo entregando, depois drone autônomo. Sim. Eu tava vendo, né, tipo assim, tem até agora sistemas de caixas de correio inteligentes, que ela se conversa com o drone, sabe qual é a entrega, verifica, cuida da temperatura, sabe? Tipo assim, tem tanta solução tecnológica, mas parece que se não tiver essa essência básica, que é o hambúrguer, o resto não acontece, né? Tipo assim, e o que me chamou a atenção, pelo menos um sentimento muito positivo que eu fiquei, é que você tem, na essência do negócio, o delivery, mas também uma familiaridade com tecnologia, né? Você parece ter esse interesse natural, e eu não sei se em outras partes do negócio você aplica também tech. Inclusive, é o processo de automatização, né? Isso, em algum de momento produção, se em algum Sim. momento isso atravessa seu negócio. Tem mais um negócio nascendo numa garagem, hein? Mais uma Ah, garagem. já, Steve Jobs. Daqui a 15 anos, a Vamos gente vai lá. fazer mais um negócio aí nascendo numa garagem Umas que garagens, explodiu né? A aí. hamburgueria, né? Não é só a Apple. A gente Não tem é só uma tecnologia, hamburgueria, né? Exatamente. Mas conta dessa, assim, eu pelo menos estou muito curioso, espero que a nossa audiência também esteja, essa relação, porque quando a gente fala de alimentação, normalmente a gente acha uma coisa mais artesanal, mais, às vezes, casa da mãe, né? Sim. Mas eu tenho a impressão, pelo que eu investiguei de você, que tech tá na essência, tá no DNA do seu negócio. Né? Tech está na nossa essência. Eu sou apaixonado assim por tecnologia, por processo produtivo, pela agilidade, por essa conexão da máquina, como ela pode ajudar a gente a entregar um produto melhor, mais rápido. E aí o sistema de automação também, de pedido, que já manda para o cara da cozinha, que explica, que te ajuda a entregar aquele produto rápido, que informa o cliente. Então, tudo isso é uma coisa que a gente sempre buscou. E com relação à tecnologia, eu sempre fui apaixonado, então eu sempre busquei muito isso. Então, eu quero a melhor, porque você pensa que é muito artesanal, mas quando você começa a vender muito, aquilo vira uma escala. E aí, se você não acompanhar, não entender aquilo como um processo produtivo, como uma fábrica, você acaba ficando para trás. Eu tenho uma impressão, assim, é um ponto de vista que eu defendo, não sei se você vai concordar ou não, que às vezes o pessoal fica um pouco tecnofóbico, né? Foge da tecnologia para preservar o lado humano, mas eles não estão brigando necessariamente, né? Você pode ter uma gestão de pessoas super legal, o sabor, né, raiz ali do hambúrguer raiz, e ter um processo super tecnológico, né? A gente tem um hambúrguer artesanal, que é feito de forma 100% artesanal, todos os processos são feitos dentro da 45, a gente não usa conservante, não usa produtos químicos, tudo artesanal, mas a gente traz a tecnologia para nos ajudar. A gente usa um papel tecnológico, ele vai segurar a temperatura do hambúrguer para chegar na casa do cliente. A gente usa um maquinário que consegue conservar a qualidade da carne para que ele adiante a nossa demanda, que você imagina num processo. Você faz o pedido da sua casa, mas ele chega para uma cozinha, ele vai para uma chapa, ele vai depois para uma montagem, ele vai para um setor de embalagem, depois ele vai para um setor de despacho. Então, o que eu pude fazer para fazer com que o maquinário me ajudasse no gargalo de cada processo, então foi tudo isso que a gente fez. Mas você só chegou a esse processo a partir de um mapeamento, né? De você de um mapeamento, isso. Entender quais são essas fases, o tempo, o que envolve cada uma das fases para você ter uma clareza de onde está ali o problema e trazer uma solução. Sim, foi relativamente, não vou dizer que foi fácil, mas foi mais tranquilo, porque eu comecei na chapa da minha hamburgueria.
Então eu entendia os gargalos que a chapa trazia. Você passou por todo o processo. Passei por todo o processo. Você fez. Isso é importante, né, É. Marcos? Conhecer tudo, né? Tudo. Ele vive exatamente assim, é um empreendedor que vive Sim. o processo, o negócio em todas as áreas. E, Thiago, nessa provocação que você fez para ele, é uma coisa muito importante. A tecnologia na hamburgueria dele vem para agregar, para complementar. O ser humano, fazendo a analogia do ser humano com o equipamento, assim, manter a carne quente, numa temperatura para você poder ganhar. Então, isso é muito importante para o nosso empreendedor, ver a tecnologia como um aliado. Sim, isso ficou como dica que tá Sim. para quem tá ouvindo, né? Exato, assim, a tecnologia é sua aliada. Você não está tirando o ser humano. Você reforçou muito bem. O sabor, o ponto da carne, aquela essência. O 7x1, a máquina não ia inventar o Não. 7x1, né? Ela não monta o 7x1, a máquina. Ela ajuda aquela pessoa, aquela pessoa que está ali montando, aquele colaborador, a gente que está ali também todo dia montando, a ter um acesso mais rápido àquele produto. Ele ajuda a ter aquele produto mais quente, aquele produto com a melhor qualidade, com a melhor A vencer visual, gargalos, né? a A gente vencer tava, gargalos. assim, várias vezes a gente fala de negócio de gargalos. Sim, né? eu comecei na chapa, minha esposa no caixa, a minha cunhada no despacho e um funcionário na montagem. Depois a gente inverteu, eu fui para montagem, depois a gente inverteu, eu fui para o despacho, eu fui Aí cada um foi ocupando uma outra função. Ou seja, eu fui identificando todos os gargalos e aí eu disse, poxa, o maior gargalo de delivery, quando você pensa em hambúrguer, todo mundo gosta de hambúrguer com batata. Mas eu vi que ninguém pede, muitas pessoas deixam de pedir batata porque a batata chega murcha. O que é que eu posso fazer? Pô, vamos desenvolver uma embalagem. Legal. Vamos desenvolver uma embalagem que deixe a batata respirar. Tá, mas mesmo assim a sacola é fechada, vai abafar. Como é que eu posso fazer? Eu posso deixar ela crocante, diminuindo o tempo em que ela sai da minha hamburgueria, ela sai da fritadeira, é embalada e chega na casa do cliente, porque a batata ela vai murchando com o tempo, né? O que foi que a gente fez? Pô, eu matei o gargalo da carne, eu coloquei um equipamento que vai conservar a carne e ele vai acelerar o meu processo ali em coisa de 8 minutos de carne. Poxa, então agora eu consigo pegar essa batata e só fritar quando o pedido está saindo da porta da minha hamburgueria. Então o motoboy chegou, eu frito a batata, ponho na caixa, o pedido já está pronto e sai. Perfeito. Você está vendo a importância de ter a tecnologia aliada para ele poder ter a visão do todo. Sim. Se ele não tivesse essa tecnologia, ele estaria até hoje lá na chapa e não conseguiria enxergar os gargalos do negócio como um todo. Sim. Não conseguiria crescer. É fundamental o empreendedor usar todas as ferramentas que tem para apoiar, para ele poder enxergar novas oportunidades e buscar o crescimento da empresa. E é importantíssimo ter essa visão do todo, esse mapeamento de processos. Às vezes a gente não liga muito para isso, deixa eu entender aqui meu negócio, o processo, né? Cada etapa, o que é necessário para que aconteça. E quando você traz isso, eu fiquei com uma dúvida, que é essa disputa entre agilidade e qualidade. Sim. Né? Como é que você conseguiu resolver isso? Do tempo rápido, da qualidade, você conseguiu equilibrar isso? A gente conseguiu equilibrar, a gente percebeu que, lógico, que você ganha em uma coisa, às vezes você perde um pouquinho em outra. Eu adianto, eu tenho uma máquina que conserva a minha proteína, que ela conserva a minha batata, mas ela não entrega 100% igual a carne original, saindo da chapa e indo direto para a montagem, vamos dizer assim. Mas eu ganho em quê? Eu ganho em agilidade. Quem está em casa pedindo um delivery, o que é mais importante? A qualidade? Muito. Mas o que é mais importante? Eu pedir um delivery às 10 e ele chegar às 11h30, bom? Ou ele chegar também bom, com a qualidade muito, muito parecida, e chegar em 15, 20 minutos na minha casa? Sim. Entendeu? As pessoas têm pressa. Eu vou pedir em casa, eu tenho pressa. Sim. Eu não planejo a minha fome. Eu não planejo a fome. Eu não estou 6 horas em casa. Depois que ela bateu, você não negocia mais. Você não negocia mais. São 5h30 da tarde, eu quero pedir um delivery. Eu acho que 7 horas eu vou estar com fome, vou pedir um delivery aqui, que ele demora 2 horas. Não acontece. A fome bate, você pede, e aí passou daquele prazo de 20, 30 minutos, começa a vir já a raiva, já começa a vir a insatisfação. Então foi isso que a gente atacou. Sim.
Não, é uma super essa tomada de decisão. É uma escolha, né? Uma tomada de decisão. Você acha que todos esses processos têm influenciado no processo competitivo do seu negócio? Isso é o diferencial. Foi o diferencial. Legal. Foi o que antes da gente ter a máquina que conservava a proteína, porque a gente não tinha condição de comprar, a gente comprei umas assim, para o público entender, todo mundo sabe, uma assadeira, uma forma de alumínio. Essa forma eu botava ela sobre a chapa, distante da chapa, colocava lá todas as caixas de hambúrguer, tampava ela para que não sujasse de óleo, de fumaça, enfim, as caixas, e mantinha quente o hambúrguer antes de sair para casa do cliente. Então a máquina só fez mudar um pouquinho esse processo, trouxe para um processo mais ágil, mais limpo. Tem uma coisa legal que eu acho que também vale na nossa conversa aqui, lembrar que do conceito de tecnologia, né? Porque às vezes a gente acha que tecnologia é o app, é o chip, é o computador quântico, mas uma embalagem é tecnologia. Mesmo o processo, se tiver um processo envolvido ali na equipe, também. A ordem da montagem, né? Não deixa de ser uma tecnologia. O sistema que você opera. Às vezes a gente... de 7 cabeças. Exatamente, né, mas até assim, dar esse passo para trás, esse zoom out, e reconhecer que a gente sempre vai ter tecnologia no negócio, né? Tudo é tecnologia. Então eu bato talvez um pouquinho nessa tecla, porque o empreendedor, a empreendedora, quando começa muitas vezes, como você falou, pela necessidade, começa com um caixa curtinho, e diz, não vou investir em tecnologia, mas se está investindo em embalagem, se está montando uma cozinha, é tecnologia. Nem todo mundo vai ter condição de estar sempre investindo em tecnologia. Eu comecei, eu não tenho condição. Mas aí você pode ir adaptando, e aí você vai se aperfeiçoando, e você vai... Sim. O que foi que a gente fez na 45? Nós passamos os primeiros 16 meses reinvestindo todo o capital. Então, como eu sou uma pessoa impressionada em tecnologia e máquina, em 1 ano e meio, a gente montou uma cozinha super estruturada, porque a gente escolheu, vamos manter o capital da 45. Eu não quero... Isso é muito legal, né? E o Adriano? Comenta, Marcos, por fantástico. favor. Quicou a bola para você. Eu tive que entrar assim, sair do meio de campo direto para o ataque. Porque é fantástico isso que você traz. Assim, empreendedor, vocês estão vendo a história dele? É um degrau de cada vez. É tranquilidade. A gente abre o negócio, Thiago, e às vezes a gente quer no mês seguinte o retorno 100%. Você já quer abrir um hambúrguer já para entregar para 5.000 pessoas. Calma. Se planeje. Empreender é resiliência. E uma resiliência tem que ser uma resiliência com cautela. Então você vai dando um passo de cada vez, independente de onde você vai chegar. Você pode pegar os grandes players do mundo, ninguém começou gigante. Você não acha que essa questão até de exposição nas redes sociais, onde todo mundo tem sucesso, onde todo mundo tem uma história perfeita. Você não acha que isso também é parte dessa equação que você está falando? Gera uma angústia de querer acelerar um processo que na vida real não é? Com certeza, com certeza. Por isso que a gente tem várias ferramentas dentro do Sebrae para poder apoiar o empreendedor nessa construção de curto, médio e longo prazo. Ao abrir, eu quero chegar, mas eu quero chegar em 3 meses nesse patamar. Em 1 ano, nesse. O que você quer com 5 anos? Foi a decisão dele. O gamers ou vou investir na hamburgueria para o mundo do futebol, né, preocupado com o futuro? Então, Thiago, você trouxe um ponto fundamental. Todo mundo já quer começar com o seu Instagram com 50 mil seguidores. Né? Enquanto eu não ver o K, né, dos 1.000, eu não tenho sucesso. Depende. Qual é o seu nicho, né? Assim, quem é o seu cliente? O que é sucesso para o seu negócio, né? Perfeito. O que é sucesso para ele não é simplesmente ter um Instagram com 50 mil que você tem sucesso. Né? Não, maravilhoso você trazer isso. Eu estava ontem num painel com a GK, que agora tem milhões de seguidores, né? E ela estava contando uma história que eu achei muito interessante. Ela falou assim, olha... uma vez eu estava, né, ali no meu negócio e um rapaz ali na minha região queria me contratar para eu fazer a propaganda nas minhas redes sociais, porque eu tenho muitos seguidores e tal. E aí perguntou para ele, ela perguntou para ele, mas tem certeza que sou eu, né? Porque esse dinheiro que você vai investir, eu sugiro mais que você pegue os influenciadores da sua região.
né? Não fica nessa coisa do macro, porque tem não sei quantos K de seguidores, não. Cara, investe ali nos micro-influenciadores da sua região que vão te trazer muito mais resultado. E quando, né, você tiver franquia, né, aí a gente pode conversar. E, de fato, o rapaz fez isso. Ele pegou o dinheiro que ia contratá-la e contratou micro-influenciadores e eles fizeram toda a estratégia de comunicação. Porque esse é um passo de cada vez. Não dá, a gente tem que ter a visão de futuro, tem que né? ver que você tem que buscar aquilo que vai se conectar com o teu público. Eu tenho um influenciador, eu tenho uma empresa, eu tenho uma pessoa que ela tem um público A, mas o público A não compra no meu negócio. Sim. O que é que o meu negócio... Como é que eu vou investir nesse público A se o meu público B, C, D Sim. não vai ver? Não, é importante você, até eu agora já quico para você aqui a bola, você contar um pouco mais desse seu dia a dia do negócio, a rotina do seu negócio e como é que você foi construindo o seu mercado. O mercado de hambúrguer é gigante, mas como é que você foi construindo o seu mercado? Entendeu? Essa sua clientela, o seu público, foi formando o seu público. Hoje, quem é o seu público? Bom, o público da 45 hoje é um público B e C, um público jovem, minha maioria mulher. Olha! Mulher. Quando a gente identifica... Porque apaixonada né? por hambúrguer. Eu acho que a esposa dele tá... ajudou. Mas esse é o tipo de coisa, desculpa interromper, que quem tá com o dedo no pulso do negócio identifica, e quem tá de fora, às vezes, né, de uma maneira mais ingênua, eu não diria, por exemplo. Eu sempre achei que, antes de identificar isso, eu sempre achei que o meu público era jovem de 15 a 20 anos, porque na minha cabeça, e a gente já com a 45 aberta, já funcionando. Eu achava que o jovem é que consumia hambúrguer de 15 a 20 anos. Depois a gente veio descobrir, através de outra consultoria do Sebrae, mas essa já de negócio e de financeira, que o nosso público, na verdade, ele está, na sua grande maioria, entre 25 e 40 anos. Então, isso já mudou um pouco a nossa comunicação. Que eu sempre achava, a minha comunicação tem que ser jovem, Isso é legal. tenho que me voltar para uma rede social, por exemplo, o Twitter, e com a comunicação super jovem, despojada. Hypada, né? Hypada, e eu quero buscar termos que estão legais na mídia, e tudo. Não era esse o meu principal público. Interessantíssimo. Você tá Marcos! A importância da gente realmente buscar apoio, Thiago, em quem entende. Ele foi buscar uma consultoria para entender o público dele. Né? A gente sair, às vezes, do achismo e realmente buscar dados que hoje tem no mercado. Né? E nós, Sebrae, mais uma vez, existimos para as micro e pequenas empresas, para os nossos MEIs, para poder ajudá-los a tomar a melhor decisão, com dados, com informações e, principalmente, olhando o negócio como um todo para saber qual é a melhor ferramenta para aquele momento da empresa. Sim. E até ouvindo isso, parece que a decisão do futebol ela é mais democrática, acolhe talvez mais o seu público real, e talvez outros brandings, outras formas de se comunicar, talvez pudessem ser até um tiro no pé, né? Fechar um Olha nicho, que maluquice isso, cara. E o Marcos falou de dados, você como é uma pessoa também de dados, né, Thiago? Conta pra gente como é que você está olhando esse universo assim do futuro, né? O futuro dos negócios, o futuro do trabalho, novas habilidades, novas competências. O que você pode trazer aqui para ele nessa perspectiva? Milcíades, ele é um exemplo, talvez, assim, perfeito de uma coisa que, no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, tem muito a ver com o futuro do trabalho, que é essa polimatia. Polimatia é essa capacidade de fazer muitas coisas. Polimatia, eu nunca tinha ouvido falar. Mais uma a gente acha uma palavra difícil para parecer mais inteligente do que a gente Anota aí, Marcos. Tem gente que usa multidisciplinaridade. Publicarei hoje. Sou um polímata. Polímata, adorei. Mas sabe essa coisa que o pessoal fala assim, de ter várias habilidades, de não ser um hiper especialista ao ponto de ser tão fechadinho que eu não consigo olhar para o lado? Então, só a história dele já conta muito disso, né? E parece que todo empreendedor, toda empreendedora tem que ser um pouco polímata. Tem que ser um pouco gestor. No caso dele, tem que ser um pouco chefe. Tem que ser um pouco gestor de tecnologia. Tem que ser um pouco a pessoa da estratégia. Mas esse olhar empreendedor, esse olhar de empreendedora, eu acho que ele vai ser necessário para qualquer pessoa. Seja ela à frente de um negócio, seja ela dentro de uma executiva de uma empresa. Então, quando a gente fala de futuro do trabalho das habilidades... tem muito essa capacidade de participar da gincana, né? De entrar na gincana e seja o que tiver que fazer
De Tem que vir para o fazer. desafio, né? Sim. Porque ele praticamente lançou um desafio ali para a namorada dele. Vamos Exatamente. convidar. Sim. E a segunda coisa que eu acho que é uma habilidade do futuro e que indiscutivelmente ele tem é a capacidade de aprender rápido. Aprender. E testar, né? Fazer o tal do MVP. Porque a gente Aprender e testar, tem um aprender monte e de testar. hipóteses sobre tudo, um monte de certezas sobre tudo, e a vida não tá nem aí para as nossas certezas. Ela vai lá e joga na nossa cara e diz, não é um moleque de 15 anos o seu público, cara. Então, me parece que toda pessoa que está nos vendo, escutando nesse momento, que já empreende ou que quer empreender e quer se fortalecer, parece que essas duas capacidades que Milcíades tem ajudam bastante. Não sei se você concorda com isso. Eu super, e até queria comentar que uma coisa que você traz, e também o Marcos trouxe, que é a história da resiliência, né? Da resiliência do empreendedor. Milcíades, não sei você, mas quando eu comecei, eu tinha muito medo, sou empreendedora também. Sim. Eu empreendo esse ano 21 anos, à frente de uma experiência... Apenas 21 anos. Só. Apenas 21 anos. da Feira Preta. E eu sentia muito medo, sabe? Medo de errar, medo de fracassar. E a gente tem essa hoje, né? Cada vez nesse contexto da internet, midiático, do empreendedor de sucesso, programado para vencer. Só que a vida como ela é, a vida real de um empreendedor, você vai lá, testa, erra, não dá para ficar tendo, né? Tem medo, mas vai, entendeu? Tem que ter coragem. Essa Vai com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo, Essa entendeu? certeza que eu tô trazendo aqui, na verdade, era uma incerteza. Hoje você tem tranquilidade. Hoje eu tenho mas tranquilidade. ninguém sabe o O passado. que fazer. Tanto que você É uma tem jornada, mania. que agora você já Sim. tem alguma Experiência, convicção. né? Aí você Sim. vai ganhando experiência, o erro também. Você várias errou vezes. bastante? Muito. Ai, que ótimo. Eu Conta também um errei, erro, mas conta um erro. conta pra gente os erros. O erro que a gente cometeu muito grave, assim, que foi essa coisa de você falar assim, eu vou fazer, não vou me planejar, e eu vou fazer. Tem que ser assim. Se não for na, Intuição, na se intuição. não for na intuição, não acontece. Que foi a gente planejar uma separação de salão e delivery sem estudar os números. Eu disse, não, eu preciso separar, porque vai ser melhor. Eu pensei só na qualidade do meu produto, na qualidade do trabalho de quem opera com a gente há 45, mas eu não fui estudar os números. E aí, quando eu fiz essa separação, eu ganhei em qualidade de produto. Mas primeiro você errou, depois que você foi estudar essa separação, Isso. foi Não, isso? primeiro eu separei. Primeiro você eu separou. separei. Eu pensei na qualidade do produto, eu pensei na qualidade do trabalho das pessoas que hoje trabalham com a gente na 45, mas eu não pensei no custo que isso ia me trazer. Então, nossa. a gente fez a separação, ganhou em qualidade de trabalho, mas a gente perdeu... O Não lucro tava foi lá pra pagando as baixo. Estava pagando as contas. Comenta, Marcos, isso. Tá vendo? É o que o Thiago trouxe, assim, o achismo, né? A intuição nossa. O empreendedor tem que ter. Tem que ter parte de intuição, né? Ele teve, né? Assim, o hambúrguer, é a minha paixão, eu vou. Mas quando você está no mundo dos negócios, esse tipo de decisão, vou separar, nessa intuição, a gente também tem que ter um pouco de cautela. Dar um passo atrás. É o que ele falou, ganhei de um lado. Mas você ganhou o que você ganhou? Porque você não estava pagando as suas contas. Sim. Então, às vezes, por ele não ter os dados, ele nem sabia que estava tendo prejuízo. Então, empreendedor, monitore o seu dia a dia, né? Assim, e Marcos, avalie. é normal não ter. É normal a pessoa estar tão envolvida que ela não consegue fazer essa observação. Por falta né? de tempo, né? Então é isso. O Milcíades, se ainda tivesse. Milcíades. Milcíades. Aí, ó. Ó o bullying, de novo. Ó o bullying, de novo. ó o bullying. Milcíades. Ao vivo. Se ele não tivesse esse tempo para olhar o todo, ele nem sabia, Thiago e Adriana, que estaria tendo prejuízo. E isso é a realidade de muitos negócios. O empreendedor está lá, trabalha muito, chega no final do dia exausto, mas quando você vai ver assim, como é que ele foi produtivo, ele conseguiu ali ao final ter uma visão de como é que ele está encerrando aquele dia, se foi um dia bom para o negócio ou não. Então, fundamental a gente ter a visão do todo e buscar os dados para evitar. Né? Ele teve tempo, identificou e depois Sim. você identificou o erro, o que ele fez? Foi buscar o acerto, não é isso? Buscar o acerto. E é legal você trazer isso da história do tempo, de ter o tempo, né? Porque normalmente a gente tá lá, fazendo.
Mas se a gente não para olhar o negócio, a gente não para nem para analisar se errou, se acertou, se tem objetivo, se tem meta, onde quer chegar, né? Não, tô fazendo, tô vendendo, não, fiz aqui uma coxinha, fiz 50, fiz 500, tá rolando, na intuição, né? Mas aí quando você para analisar, isso já aconteceu comigo, tá? Para analisar, você vai olhar as contas, oxe, mas cadê o dinheiro? Gente, tô pagando pra trabalhar, cadê o din-din? Mas tô vendendo horrores. Não, mas cadê o dinheiro? Tu programou errado, entendeu? Você tá falando pra mim que você vem de uma família que sabia que era fluxo de caixa, que as contas... Mas não é a realidade, né? Não é a realidade. Eu aprendi uma dica, uma ferramenta que eu juntando com o que você falou de habilidades, juntando com o que a gente tá falando aqui de aprendizado, que eu queria deixar como dica, assim, que é a gente fazer 3 currículos. Sendo empreendedora ou não. Que é ter o currículo normal, que é o dos acertos, que é onde a gente se exibe. Eu sou muito bom nisso. Ter o currículo só dos erros. Adoro. O que eu errei. E o terceiro é dos aprendizados, que eu aprendi com isso. Não é legal esse exercício? É super. Porque se a pessoa nunca erra, não é que ela é competente, é que ela tá tentando pouco, né? Se ela não erra nunca, ela tá tentando cega. pouco. Mas se ela só erra e não aprende... Uma vez a Monja Cohen comentou isso, assim, que a gente não aprende com erro. A gente aprende corrigindo o erro. É com aprendizado em cima do erro. Perfeito. Então, às vezes a gente diz, não, é importante errar, sim, mas é importante aprender com o erro, porque senão eu quebro o negócio. Né? E eu acho que esse tipo de exercício, às vezes, ele é um exercício simples, básico, mas que pode trazer bastante profundidade de autoconhecimento para a própria pessoa. Né? Até pegando um gancho antes de você falar, no nosso negócio a gente usa isso através de um método de avaliação, que bom que consegui mobilizar a equipe, que o sabor tá bom, que a gente está conseguindo fazer uma boa entrega, que a gente trouxe processos automatizados, que pena que pena que aconteceram várias coisas. E se, né? E se no futuro eu pudesse corrigir? Se você faz isso uma semana com os colaboradores, que bom, que é bom para você? Que pena que, sabe? E se, isso daria um processo muito mais... Eu vou levar. Pegando o gancho, né, da Adriana e do Thiago, a importância de envolver a equipe. Tá? E a importância de você busque escutar o seu entregador. O que o seu cliente final está falando para ele? Às vezes, eu estou pedindo o hambúrguer na 45 a segunda vez. Quando o cara vai me entregar, amigão, da vez passada aconteceu isso. Então, é muito importante a gente, porque às vezes a gente fica preocupado em buscar sempre fora, tecnologia fora, informações fora. Aqui do meu lado não serve, não entende do negócio. Muito pelo contrário. O nosso agente local de inovação na metodologia, um pré-requisito envolva a sua equipe. Ali saem as grandes ideias e ali você começa a dar mais oportunidade, a envolver mais o funcionário. E ao envolver mais o funcionário, você está trazendo o que ali para ele? Uma paixão maior. Você imagina o seu funcionário fazendo um hambúrguer com o mesmo amor, com a mesma paixão que você tinha lá atrás. Eu tenho certeza que ele vai chegar com um sabor diferente para o nosso cliente. Então, envolva e escute o outro lado, que são os seus entregadores ou, às vezes, o seu garçom, que está direto na sua linha de frente, que não vão falar com você. Ninguém vai procurar o proprietário para reclamar de uma coisa. Quem sempre recebe no delivery é o entregador, e ali é o garçom. Então, é muito importante nesse gancho que eles trouxeram, você também e os nossos empreendedores escutarem todos os atores que estão envolvidos. E precisa fazer essa aproximação de fato com a equipe. Ontem, vindo para cá, parei no aeroporto e eu tava com muita fome. E eu ia chegar muito tarde. Aí eu tomei uma sopa. Mas era horrível a sopa, era muito ruim. Nunca tomei uma sopa tão ruim. Aí eu falei pra atendente, eu falei assim, moça, tá ruim essa sopa. Ela falou, tipo, pode fazer nada. O que tem a ver com isso, entendeu? Mas é isso, se você tem um colaborador que está engajado, né? Ele vai falar, ela vai questionar, mas o que não ficou bom? Qual é a sua recomendação? Não, porque eu vou fazer aqui, eu vou devolver aqui para quem produziu. Ela vai vestir a camisa e ela vai defender essa empresa. Ali ela não estava defendendo a empresa, ela é isso, é o que você tem para hoje. A gente usou uma estratégia, sempre usou uma estratégia que eu acredito ser boa, que foi a gente dar liberdade de decisão para essas pessoas, para um entregador, para atendente do delivery, para garçonete. Então sempre a gente trabalhou assim. Se o cliente reclamou,
de um produto, de uma entrega, você vai primeiro escutar o cliente. Você vai dar total atenção para ele. A resolução de um problema de um cliente é a nossa primeira, é a nossa obrigação. Pode estar, a 45 pode estar, sei lá, caindo o mundo aqui, um cliente reclamou, a gente vai dar atenção para ele. Segundo, não é que o cliente sempre vai ter razão, mas que uma coisa que a gente sempre trabalhou foi, por mais que às vezes ele possa não ter razão naquela situação, para mim é mais vantajoso resolver o problema e ele voltar amanhã, Sim. do que simplesmente eu dizer para ele, a culpa é sua, porque você que não desceu para buscar o pedido, por isso que o pedido esfriou, Sim. e eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com se você ficou na sua casa e não desceu para pegar seu pedido na portaria. Eu não tenho culpa se o porteiro não interfonou te avisando que o pedido chegou. Então, nesses casos, a gente sempre traz, por exemplo, a Fernanda, que é a nossa operadora de caixa, que comanda lá essa parte. A Fernanda sempre tem essa liberdade de entender o problema e resolver. Ela não vai me ligar, ela não vai me chamar lá na 45.000, vem aqui, ô Suiane, vem aqui, resolve aqui com esse cliente, eu posso dar um outro produto, eu posso dar um crédito, eu posso mandar um novo produto para o cliente na qualidade perfeita. Não, ela tem esse poder de decisão. É estímulo da autonomia, que é importantíssimo. Senão, a gente deixa as pessoas robotizadas, programadas para executar, mas não para desenvolver o pensamento Tanto crítico. que é muito difícil quando a gente tem um colaborador novo treinando para operar o caixa, porque ele não entende isso. Porque isso não é o normal. Sim. Ele sempre, tudo que acontece, ele começa ligando, perguntando, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Não é da rotina normal, vamos dizer assim, né, dos estabelecimentos. Não, é maravilhoso você fazer isso. E a gente Fala se isso não é futuro, Thiago. Não, se isso não é futuro, não sei o que é. Eu não sei o que é futuro, pô. Cara, falando em futuro, eu tenho uma curiosidade, porque assim, um dia nós estaremos novamente reunidos num podcast para falar que a 45 virou a maior cadeia do planeta, quebrando os gigantes internacionais. E a gente vai dizer, lembra, né? Inclusive tá vendendo lá em marcha, Exatamente. né? Que você vai ter entrega em drone, no caixa inteligente, na caixa de correio inteligente, com carro autônomo e tudo mais. Onde que você se enxerga no futuro e onde você enxerga a 45 no futuro? Quando você imagina, que visão que você tem para o negócio, assim, tem uma clareza disso? A visão que eu tenho para 45 no futuro, primeiro, eu consegui ter uma equipe 100% organizada para que a gente consiga expandir de forma controlada. Eu não tenho interesse hoje em franquear a 45 de qualquer forma, só para visando a parte financeira. Vou franquear, eu quero ter 1.000 franquias no Brasil inteiro para eu ser um grande player. A minha intenção é organizar a 45 hoje, financeira, a parte operacional, toda a parte organizacional, e eu consegui começar uma expansão aos poucos, e nos próximos 5 anos a gente está pelo menos conseguindo abranger o Nordeste, que já vai ser um sonho, vamos dizer assim. Maravilhoso. Maravilhoso. Até naquele formato que a gente tinha conversado, que era aquele formato de você ter sócios em cada nova unidade, pessoas engajadas naquela nova unidade, porque eu não vou conseguir controlar. Sim, super. Não é? Eu não tenho interesse no sistema de franquia, não é um sistema que eu me apaixono muito. Então, o meu interesse é esse, é buscar essa expansão controlada. E Marcos, como é que você vê o Sebrae ajudando o futuro do Milciades? O que você acha que o Sebrae pode ajudar ele a chegar nesse sonho de futuro? Olha, fizemos 50, né? E a gente já começou, já estamos vivendo os outros 50 anos do Sebrae. O Sebrae tem se reinventado também, tem trazido, o Sebrae tem trabalhado novas formas de apoiar vocês, de ajudarem vocês a planejar o futuro com novas soluções, trabalhando em rede, um ponto muito importante, né? Somos uma entidade, o Brasil é muito grande, o Brasil é gigantesco, tem muitos talentos hoje no mercado. Então, um dos principais desafios e uma das grandes prioridades do Sebrae é trabalhar em rede, é o Sebrae ser o grande curador, ou seja, ele busca o que tem no mercado e traz a melhor opção para ele poder usufruir. E não a gente ficar só desenvolvendo enquanto Sebrae. Então, pensar nos 50 do Sebrae é pensar continuar
atuando na capilaridade que nós temos, mas principalmente buscando o que existe no Brasil ou fora do Brasil para os nossos empreendedores. Então, o seu plano de futuro é: eu quero o Nordeste. Busque, no seu caso, o Piauí, busque o nosso Sebrae, que com certeza eles vão te ajudar num planejamento, como é que você chega em 1 ano, em 2, em 3 e em 5. Sim. Tá? Então, conte sempre com a nossa força. Uma coisa que o Sebrae trouxe através das consultorias, né, com o consultor de negócio, o Alberoni, a gente estava buscando profissionais. Eu preciso de um profissional para gerenciar o restaurante, eu preciso de um profissional de fora para ser meu chefe de cozinha, por exemplo. Ele disse, ele chegou para mim e falou: não, meu filho, você não precisa. Você precisa trabalhar as pessoas que estão aqui dentro. Para fazer um processo de desenvolvimento de carreira, né? Desenvolvimento de carreira. Vamos apaixonar as pessoas que estão aqui dentro. Ah, maravilhoso isso. Aí, através disso, eu tenho uma excelente colaboradora, a Analice, que hoje é nossa chefe geral da 45, que coordena toda a qualidade e tudo. E aí a gente começou um trabalho com ela, e aí, através dela, as outras pessoas começaram a entender: pô, eu também posso. Ai, que Eu maravilhoso. também posso. E é também investir posso. na equipe, Investir é na equipe. cursos, é perguntar se tá bem, né? Qual é o sonho. Porque precisa sonhar junto, entendeu? Os olhos precisam brilhar. O seu precisa brilhar, mas da pessoa que tá ali te assessorando tem que brilhar também. Mas isso só vai acontecer quando você tem uma relação humanizada, quando você tá percebendo o outro, né? E continuar estudando. Dá para ver que ele é uma pessoa, né, um empreendedor que se preocupa muito com amanhã. Por quê? Vem aí o Thiago como nosso futurista. Sim, que eu vou terminar com ele falando de futuro. A gente tem exatamente assim, qual será o comportamento dos seus clientes, né, em relação à alimentação saudável. A gente tem aí toda uma geração se preocupando, né? O hambúrguer, mas realmente de uma maneira mais saudável. E um grande desafio que já aconteceu em alguns restaurantes aqui em Brasília. Uma vez eu estava conversando com a proprietária, ela chegou para mim e falou assim: Marcos, o meu restaurante hoje está com uma grande dificuldade. Eu falei: por quê? Porque os meus clientes são seus pais. Você já não é mais o meu cliente. Eu parei no tempo. Os meus clientes estão morrendo. Não trocou a geração. Isso. Mas não é morrendo porque eles sumiram. É que realmente eles estão chegando aos seus 80, 90, 100 anos e estão indo. E eles não mudaram o mindset para poder pensar. Ou seja, o seu hoje é 25 a 40. No futuro, né, serão 25 a 40? Serão, mas os filhos dos seus hoje de 25 a 40. Então, assim, como é que você se prepara para o mundo da alimentação saudável, né? O futuro que aí o Thiago vai trazer daqui a pouco para a gente, mas ao mesmo tempo para as novas gerações. Porque não é um projeto de 5 anos. 5 anos eu quero estar no Nordeste. 45 é um projeto de 20, 30, 50 anos. Então, como é que você também se atualiza? Esse é o grande desafio que vocês vão ter mais na frente, e o nosso desafio também, Sebrae. Sim. Os nossos 50, ou seja, chamamos um jovem senhor de 50. Como é que eu chego ao meu centenário, sendo ainda, atendendo todas as gerações, tendo um diferencial e transformando? É que a gente sempre fala que por trás de cada CNPJ, Adriana, existem vidas. Existem pessoas, existem sonhos e famílias. Então, um CNPJ duradouro são famílias felizes, realizadas, e com certeza transformando, né, o seu dia a dia em uma coisa mais saudável. Nossa, legal. Você trouxe uma coisa maravilhosa. Eu, quando quebrei no meu negócio, eu quebrei algumas vezes. Mas teve uma especial, foi em 2016, quando a gente tinha uma expectativa. Eu faço uma feira que vai público, e a gente já levava 20, 30 mil pessoas. E naquele ano não foram nem 5 mil pessoas. E o modelo de negócio estava pautado das pessoas irem no evento. E aí eu fiquei pensando: gente, mas por que as pessoas não estão indo? Por quê? Depois de 15 anos, o que aconteceu? Era justamente isso que você disse, que, tipo, 15 anos o Brasil era outro, os contextos eram outros, né? E aí eu fui para um curso de empreendedorismo, que era uma metodologia ágil, do foguete, né? De MVP, não sei o quê. E aí ele falou assim: será que aquilo que você pensou, a sua visão, sua missão, você já não bateu? E agora você precisa repactuar, né? Quando o Sebrae pensa, né? Nos próximos 50, né? Sei lá.
Aí eu falei assim, cara, não é verdade que, tipo, aquilo que a gente estipulou, né, para o nosso modelo de negócio já aconteceu. A nossa visão de futuro está aí. O futuro já está aí. Mas e o próximo futuro, né? Qual é esse novo? E aí eu quico aqui para finalizar essa bola, esse jogo, né? Já que a gente tá no futebol. Já que a gente está no futebol, para o Vamos Thiago negar, hein? falar desse futuro, né? O futuro do negócio, ligado a propósito. O que você está vendo? O que você pode recomendar para os próximos 5 anos? do Eu Lusíadas? tenho um privilégio, Adri, que é ficar estudando vários mercados. Só que eu tenho também uma dor, que assim, como a gente fica estudando o futuro dos vários mercados, às vezes a gente está lá na frente e não está aqui. Sabe? A gente está lá na angústia, na ansiedade dos múltiplos futuros e não está aqui. E eu, se pudesse, né, colocar na nossa conversa aqui para o Lusíadas, eu acho que seria fazer essa dança, sabe? Entre o que está acontecendo agora e o que vai acontecer depois. Porque é emocionante ouvir a sua história, saber do seu sucesso. Deixo aqui já os meus parabéns por tudo que está rolando. Mas esse é só um jogo, né? Para fazer mais uma analogia. Aí tem o próximo jogo. Aí você ganhou o campeonato local, você quer ganhar o brasileiro. Você ganhou o brasileiro, você quer ganhar a Libertadores. Né? Então, Quem sabe até o Mundial, né? quem sabe não o Mundial, né? E sem 7-1 de preferência, né? Nesse caso, sem 7-1. Mas o que a minha sugestão era entender esses múltiplos futuros. Eu até gosto muito da expressão futuros no plural, porque eles vão estar acontecendo. Às vezes você vai ter uma hamburgueria que vai estar num modelo mais próximo do que você tem hoje, que talvez seja um modelo mais conhecido, tradicional, mas do lado você vai estar com uma mais high-tech, onde você vai estar lá, outra no metaverso, outra toda orientada por dados, outra que um robô personaliza, né? Tipo assim, nesses múltiplos futuros que a gente vai ver, a gente tem que ir jogando as sementinhas, né? Ao mesmo tempo que o seu negócio super floresce aqui, vai expandir para o Nordeste, que outros futuros a 45 vai construir. E esse cuidado é muito importante para não acontecer o que a gente descreveu aqui, né? Porque a gente é uma jornada tão desgastante, tão que demanda tanta paixão, entrega, que às vezes você diz assim, terminei a maratona. Mas aí você olha para trás e diz, putz, mas tem um monte de gente que está começando outra maratona e eles vão roubar os meus clientes e as minhas clientes. Então, se eu pudesse dar esse conselho, continuar olhando para os múltiplos futuros que estão acontecendo. Você já está construindo com muito sucesso, mas não deixar que os outros também não floresçam ao seu lado. Assim. Acho que isso pode ajudar. Sim, super. E se cuidar, né, Thiago? Beba água. Se cuide. Estude. Descanse. Essa ode, glorificação da exaustão, né, que eu acho que às vezes a gente faz, até sem querer, é uma das coisas que eu acho que a gente está conseguindo vencer. Né? É evidente que ninguém vira um negócio, ninguém... Como é que é a frase que você usa? É outro jogo? Tá na hora de virar o jogo. Tá na hora de virar o jogo. Ninguém vira o jogo, né, fazendo só o básico, mas também existe um limite para que o CNPJ não mate o CPF, né? Para que o CNPJ não mate o RG. Que é a questão de você, trazendo um pouquinho para nossa realidade, é aquela coisa de você entender que você tem que sair do operacional do restaurante e vir para o macro, né? Vir para a organização, vir para o gerenciamento, porque senão vai acontecer isso. Passou tão rápido essa nossa prosa, eu adorei. Foi rápido, né? Foi Muito né? rápido. Vocês gostaram? Vocês curtiram? Adorei. Muito. Como dizem, né? Tudo que é bom dura pouco. Dura pouco, é Mas isso. antes disso, gente, eu quero começar a expansão da 45. Olha! Espalhando um pouquinho do nosso material, da nossa farda, Olha do nosso aí, boné. nos bem, hein? Nossa. Pelo Brasil. Mas essa expansão aqui Uau. vai ser pelo Brasil e pelo mundo. Vai, com certeza. Bom, gente, daqui um para cada um. Maravilhoso. Legal, muito Beleza, gentil da sua Hilda? parte. Vamos virar ali para a câmera. Vamos lá. Vamos ver. Vai, Ah, Opa. que piada. Aqui. O seu veio, olha, Ai, personalizado, que olha aí, maravilhoso. que fofo. Ai, que cuidado, hein? É, muito Cias? gentil. Que fofo, gente. Muito Adorei. Obrigado E pelo a boné, gente- pela camiseta. A gente tá ganhando camiseta, tá ganhando boné. Olha que maravilhoso. Da 45, tudo personalizado. Que legal. Eu acho que esse tipo de relação, né, já cria um vínculo sentimental, mesmo sem a gente nem ter comido. nem Mas ter eu visto. quero. Você obrigação, não quer né? comer? Agora é obrigação. Você não quer, Marcos, comer um Eu hambúrguer? tinha certeza que teria um hambúrguer aqui. Ai, gente, a gente presente precisa seria A combinar. gente iria testar a embalagem dele de Teresina para Brasília. É Ou isso. então, Marcos, o que o Sebrae pode ajudar a gente a trazer ao invés do Nordeste vir logo para Brasília? Olha, Ah, gostei.
Outro Bom, jogo. né? Fantástico. Tá na hora de virar Vai o ser jogo. muito legal. Vamos mesmo. Foi conversar. Muito rápido esse papo Que todo. sai, vai pro Nordeste, também vem para o Centro-Oeste. Ó. O Thiago tá Pro no Sul. Eu tô em São Paulo. É, o Pode chegar lá no Sudeste. Sudeste. Vamos lá. é. Só vamos buscar depois alguém do Norte. É. Quem sabe Vamos. leva aí as riquezas da nossa Amazônia para agregar Sim. valor a 45. Maravilhoso. Quem sabe? Gente, quero agradecer muito vocês. De fato, passou muito rápido. Obrigado, Milciades, por ter trazido a sua história. Eu adorei, me conectei muito com você. Obrigada, Marcos, por ter nos iluminado com tanta sabedoria, né? Toda essa trajetória de mais de 20 anos dentro do Sebrae. E Thiago, nosso futurista, gente, contando pra gente o que está acontecendo, quais são as tendências, quais são as habilidades do futuro. Muito obrigada por ter dividido com vocês essa prosa. Obrigado. Foi um Eu que prazer agradeço. estar aqui. Muito bom. Nós que agradecemos. Criar novas histórias e inspirar novos futuros. Esse foi o episódio de podcast e videocast. Agora são outros 50. Além do canal do Sebrae no YouTube, você pode conferir esse nosso bate-papo na plataforma do Spotify. Um beijo e até a próxima.